Olá. A Câmara pode instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a origem das manchas de óleo que há quase 60 dias atingem as praias brasileiras e afetam a economia, a fauna e a flora locais. A comissão pode analisar também a atuação das autoridades competentes pela solução do problema. Para debater esse tema, eu recebo hoje os deputados João Campos, do PSB de Pernambuco, e General Peternelli, do PSL de São Paulo. Senhores, obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse debate. E eu começo com uma pergunta assim, bem objetiva. Deputado João Campos, o senhor acha que o governo federal demorou a agir em relação a esse problema? Eu acho que houve uma demora, infelizmente. Isso não é motivo de celebração para ninguém. As primeiras manchas apareceram no dia 30 de agosto, na divisa entre Pernambuco e Paraíba. E o Plano Nacional de Contingência, que é um decreto de 2013, que regulamenta uma lei dos anos 2000, prevê um tempo muito mais ágil, de 48 horas, para aplicação do protocolo do plano. E como os comitês foram extintos devido a um decreto que o presidente Bolsonaro publicou ainda no primeiro semestre, esses comitês não poderiam ser instalados, e a primeira ação foi 37 dias depois, desse dia 30 de agosto, quando ele publicou um decreto no Diário Oficial autorizando o início da investigação, e com 41 dias datam os ofícios que saíram do Ministério do Meio Ambiente para os demais órgãos que fazem parte do Plano Nacional de Contingência. Então, foram 41 dias até a ação efetiva e conjunta dos órgãos que prevê o Plano Nacional de Contingência. Mas até hoje também não foi restabelecido esses comitês, porque teriam que ser publicados novos decretos para instalar oficialmente esses comitês. Deputado General Peternelli, eu gostaria de ouvi-lo também em relação se o governo demorou a agir, e especificamente em relação ao Plano Nacional de Contingência. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele vem dizendo repetidamente que 48 horas após o início do desastre, que o plano já foi acionado. É verdade. Nós estamos aqui no Câmara Debate, é sempre uma oportunidade muito boa, Maristela, e tem todo um gabinete, além dos conselhos que já foi citado pelo deputado. Nós temos várias alternativas que podem ser utilizadas, como foram utilizadas, tem o gabinete de crise, e tão logo foi se observando a dimensão desse desastre ecológico, o componente foi se aumentando. Hoje nós observamos aí todo um volume da Marinha, do IBAMA, de vários órgãos, num trabalho excepcional também do Estado, das cidades e dos voluntários. No todo, nós verificamos um volume muito grande de navios, de embarcações, de helicóptero. Então, existe toda uma composição para poder trabalhar nesse problema. Uma das dificuldades, Maristela, que ocorre para tentar antecipar a chegada desse piche, desse componente nas praias, tem sido difícil pelo seguinte fator: ele tem uma composição que fica 1,20 m mais ou menos abaixo do nível da água. E dessa forma, os voos e sobrevoos que estão sendo realizados não estão permitindo verificar onde se encontra. É só tomando conhecimento quando chega na praia. E conforme esse volume foi aumentando, proporcionalmente foi se atuando. É lógico que nessa parte ecológica, quanto mais cedo, melhor. E o governo está atento para essa parte e acredito que não vamos ter, além dos prejuízos causados, mas se observa um trabalho de todos para a manutenção dessas praias, das qualidades da areia em especial. Deputado João Campos, o senhor apresentou, com um conjunto de outros parlamentares, a proposta de criação de uma comissão parlamentar de inquérito. E eu estou aqui com o requerimento de criação. O senhor fala em investigar as origens das manchas e, obviamente, as responsabilidades, porque é o papel do parlamento fiscalizar a atuação do Poder Executivo. Mas em relação às origens, o que se lê que é muito difícil nesse momento, até agora, identificar as origens. Universidades estão envolvidas nisso, a própria Marinha, os órgãos de meio ambiente. O senhor acha que o parlamento tem condições de fazer esse trabalho? Eu acho que não só tem condições, como deve participar deste trabalho. A gente aqui está falando, infelizmente, do maior desastre ambiental em extensão da história do país.
Já são 2.250 quilômetros de costas atingidos, em mais de 80 cidades e mais de 200 praias diferentes, no momento onde está chegando a alta estação. Então o impacto ambiental é imenso. E rios também, né? E rios, estuários. Além do impacto ambiental, tem um impacto econômico muito grande. E quando a gente fala do impacto econômico, não é apenas o trade turístico, mas é toda uma cadeia que vai desde o pescador, da marisqueira, aquele que vende através de um trabalho informal um refrigerante, uma comida na beira da praia, num momento de grave crise como a gente tem hoje. Então, é importante se investigar isso, o parlamento tem que estar no centro do debate, e a gente sabe que tem várias universidades, vários departamentos, eu estou em contato com alguns deles, de oceanografia, que já têm modelos rodando das correntes marítimas, das marés e do comportamento de vento de agosto para cá, para poder lançar os pontos de aparição e poder rodar esse modelo para ver de onde seria a origem, para com aquela corrente, com aquele vento e com aquela maré, esses pedaços de óleo chegarem naqueles locais. E com isso tentar estimar um ponto de origem de um possível vazamento que pode, a princípio, ser superficial, proveniente de algum navio, e aí a Marinha do Brasil poder indicar quais navios estavam passando nessas localidades naquele período. Então, acreditamos sim que tem como descobrir, e acredito que há uma chance imensa de ter um desdobramento internacional. Seja pode ter sido um navio internacional, pode ser um óleo proveniente de um outro país e pode ter ocorrido em águas internacionais. Então tem vários fatores que colocam a pauta do debate internacional dentro disso. E o parlamento tem um papel fundamental quando se trata de qualquer matéria internacional, a gente sabe disso. Deputado, quantos partidos e quantas assinaturas apoiaram? São todos os 25 partidos da Câmara apoiaram, mostrando que aqui não é uma luta ideológica, uma luta de bandeira partidária. A gente está lutando pelo real nacionalismo. Nacionalismo é isso, a gente poder defender o nosso meio ambiente, o nosso patrimônio maior em uma grande região como é o Nordeste. Então, são todos os 25 partidos. A Secretaria-Geral da Mesa está finalizando a contagem, mas deve passar de 250 assinaturas. Nós só tivemos 24 horas para pegar as assinaturas. Deputado General Peternelli, as CPIs, a gente sabe bem que são instrumentos de minorias, né? E são exigidas 171 assinaturas, no mínimo, né? Para requerer a instalação de uma CPI. Quando o deputado João Campos fala em 250 assinaturas, que ainda estão sendo conferidas, e todos os partidos com representação na casa, isso chama muita atenção, porque não é oposição simplesmente. Se são todos os partidos, o PSL, inclusive, apoiou a criação da CPI. O que o senhor avalia disso? Eu vejo fundamental que seja esclarecido esse foco. Nós já temos uma série de dados, como você e o deputado já citaram, nós já temos a análise do óleo, isso já está sendo analisado, quando ele falou das correntes, de várias embarcações que percorreram, se concentram em 23 embarcações, navios, esse cálculo. Esse vazamento ele pode ser proveniente de vários fatores, como muito bem disse o deputado. Um desses fatores é a transferência de óleo de um navio para um outro navio, que muitas vezes ocorre de maneira regular ou irregular, né? Um outro caso poderia ser algum navio que tenha naufragado, coisa que não ocorreu, não tem reporte nenhuma sobre isso, e pode ter tido um vazamento acidental ou intencional, né? Eu acredito que o mais provável seja aí num contexto de transferência. Já foi feita essa análise, como o deputado muito bem elaborou, já se verificou que esse petróleo ele não é oriundo aqui do nosso caso do Brasil. Normalmente, Maristela, quando se cava um poço, normalmente se extrai desse poço óleo e fica aquela marca ali guardada geneticamente. Então, quando se tem qualquer aspecto ambiental, no caso brasileiro, você tem o DNA de cada posto e pode verificar. Analisado aí em vários contextos, eventualmente se comparou e existe uma grande probabilidade de que esse petróleo tenha como origem, né, os poços da Venezuela. Então, isso tudo pode ser confirmado, a CPI pode eventualmente complementar. E importante, eu vejo como um acidente aeronáutico, não é somente
buscar aquele foco primeiro, quem é o culpado, vamos colocar 50 milhões de multa, como vai ocorrer. O importante nesse caso é verificar o que ocorreu, que medidas, que procedimentos e que legislação podem ser utilizadas para que esse tipo de acidente não volte a ocorrer mais. Então, toda a sociedade brasileira, como disse, a Marinha envolvida, a universidade, toda a estrutura, todos nós estamos preocupados com esses 2.250 quilômetros afetados, mais de 200 praias, como muito bem disse, né, e que pode vir a afetar os aspectos de turismo. Nós temos observado que a reação muito positiva de toda a sociedade, não só dos órgãos, né, da própria população, dos voluntários, das pessoas que a própria Petrobras convocou, são 1.700, mais de 100 pessoas, funcionários trabalhando, o rol de tudo isso, a participação muito importante dos governadores do estado, dos prefeitos, né, que são numa primeira linha de frente, a limpeza da praia, compete às prefeituras, né? Todos esses entes da federação estão aí trabalhando bastante para que esse impacto seja o menor possível. Agora, general, o deputado João Campos citou bastante os impactos ambientais, econômicos, sociais que acontecem no Nordeste brasileiro em função disso. Mas a gente sabe que isso vai além. Por exemplo, aves migratórias que vêm do hemisfério norte estão sendo contaminadas e essas aves, se sobreviverem, vão voltar para os seus países de origem e vão levar com elas a sujeira, né, a contaminação. O deputado comentou também que pode-se chegar à conclusão de que isso não está simplesmente aconteceu em águas brasileiras, mas em águas internacionais. Então, esse problema, ele é um problema que vai além do Brasil, né? Isso pode se tornar também uma questão diplomática, até em função de qual seja a origem desse óleo. E, recentemente, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse, por exemplo, que não conversaria com o Greenpeace, que fez uma manifestação essa semana na Câmara dos Deputados, porque não lida com terroristas. Você não acha que esse tipo de afirmação do ministro, esse tipo de fala, esse tipo de posicionamento pode dificultar ainda mais a imagem do Brasil e a solução dos problemas em nível internacional? Eu vejo que nesse momento, Maristela, o importante do próprio Greenpeace, né, não é a manifestação aqui, sujar ali à frente, tumultuar o contexto do trânsito. O importante do Greenpeace, que é um organismo muito importante nesse contexto do meio ambiente, era exatamente estar contribuindo, né, nessa limpeza, nessa verificação, nessa análise de saber o porquê e não simplesmente, eventualmente, colocar um ato político vocacionado. Nós, numa outra oportunidade, podemos até falar sobre meio ambiente, né, e fica essa imagem de que o governo, ou que o Brasil não cuida do meio ambiente, num contexto totalmente contrário. O Brasil é o país que detém 64% de florestas nativas. Na Amazônia, nós temos 84%. A Europa, que muitas vezes nos critica, tem 0,3%. É uma desproporção muito grande. Em termos de meio ambiente, o Brasil tem a matriz energética das mais limpas do mundo. O Brasil, em termos de meio ambiente, né, nós temos o motor a combustão a álcool mais limpo do mundo. Em termos de meio ambiente, temos a legislação mais severa do mundo. Então, não é para o Greenpeace nos criticar em termos de país, em termos de Estado brasileiro. Agora, o momento, concordo plenamente, é de nós esclarecermos o que ocorreu, como podemos corrigir as falhas, e todos, né, o governo, o Congresso, a Marinha, as Forças Armadas, as universidades, como um todo, estão trabalhando nisso. O próprio Exército, a Aeronáutica, é um envolvimento bastante expressivo da sociedade brasileira e é esse o foco do momento. Agora, o momento não é de buscar o que se pode equacionar para isso. No próprio Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, existe a previsão de um gabinete de crise, quando ocorre no país, em qualquer área, para poder estar atuando em várias áreas. Esse gabinete de crise estabelece qual é a melhor forma de estar atuando, logicamente, ouvindo os ministros da área e tudo mais. Então, nesse foco,
O importante agora é nós buscarmos esclarecer. Eu gostaria de ouvi-lo, deputado João Campos, em relação à mesma pergunta que eu coloquei. A fala do ministro Ricardo Salles em relação ao Greenpeace e muita informação que vem circulando, sobretudo nas redes sociais, em relação ao que seria a falta de atuação, a falta de compromisso de organizações não governamentais com a solução do problema. E o impacto disso na imagem do Brasil lá fora. Eu acho que uma fala como a do ministro, ela não agrega, não ajuda. A gente tem visto, e eu vi pessoalmente, a quantidade de pessoas jovens, de crianças, idosos, se colocando à disposição, botando em risco a própria vida e saúde, mas querendo colaborar com o meio ambiente, com a sua cidade e com a sua região. Então, isso é um movimento de solidariedade e agregando toda a sociedade. Então, declarações de confronto, de querer provocar, de querer descreditar uma instituição do tamanho do Greenpeace, não ajudam. O Brasil não precisa agora de enfrentamento. O Brasil precisa descobrir o que é que houve e poder acelerar as medidas mitigatórias para reduzir os danos causados. Isso daí tem que unir todo mundo. Não é para ter uma disputa política em torno disso, não. A gente tem que resolver o problema porque o que está em risco são futuras gerações e é um patrimônio fortíssimo. A gente tem a autoestação agora do verão no Nordeste brasileiro. Se isso não for sanado logo, vai ter um impacto econômico gigante nessa região, que infelizmente já é uma região onde tem indicadores sociais menos favorecidos do que na região sul e sudeste, por exemplo. Então eu acho que isso daí não ajuda. Eu tenho que dar um testemunho que eu tenho visto diversas organizações não governamentais ajudando muito na limpeza das praias. Eu pessoalmente conversei com várias lá no Recife, por exemplo, a Show Plástico e outras que atuam na cidade do Recife, em que elas todos os dias, do início até hoje, todos os dias mobilizam ônibus com voluntários para ajudar, inicialmente na limpeza da praia, depois quando a limpeza pelas Forças Armadas, foi criado um protocolo para que civis não acessassem aquilo. Eles estão ajudando, distribuindo alimentos, fazendo a coleta sem ser dentro d'água e fazendo outras colaborações. Então, não é para ter preconceito, as pessoas estão ajudando. E o que a gente precisa e espera, enquanto brasileiros, de um governo e dos ministros, é que eles possam ajudar, ter uma posição serena, como, por exemplo, os próprios servidores das Forças Armadas que estão nas praias, que estão trabalhando, eles estão ajudando. Sim. Eles não estão ali criticando nem fazendo daquilo um cavalo de batalha. Então, acho que é isso que o Brasil espera de um governo e é muito triste ver que nem todos os ministros têm um comportamento sério. Deputado, o governo federal anunciou a antecipação do seguro-defeso, que seria pago aos pescadores a partir do mês de novembro, em função da queda do impacto disso na economia pesqueira. Que outras medidas o senhor acha que poderiam ser adotadas? Eu acho que a antecipação do seguro-defesa é importante, mas talvez ela não seja suficiente, porque o seguro-defesa já era previsto para ser pago. Em novembro. Então, isso, já é uma previsão para você pagar o seguro-defesa no período onde a pesca fica comprometida e você não pode pescar porque é o período de reprodução de algumas espécies. Então, isso já é feito anualmente. Foi feita uma antecipação, mas talvez o impacto possa ter sido tão grande que prejudique para muito além do período de defesa tradicional. Então, é preciso se estudar outras medidas, inclusive pode ser um novo seguro-defesa, antecipar esse e garantir um próximo até que a situação seja normalizada. E eu acho que é fundamental fazer um acompanhamento junto aos principais fornecedores de peixes e de produtos provenientes do mar, para medir o real impacto disso no alimento, para não permitir que a sociedade consuma um alimento que esteja contaminado, mas também não criar um medo generalizado e imaginar que todo peixe que exista hoje no Nordeste não pode estar pronto para consumo. Então, tem que ter muita serenidade nisso e por isso que, mais uma vez, eu afirmo, a gente não precisa usar o termo que se usa de lacração em rede social. Não, a gente precisa que os protocolos sejam seguidos e a gente tem que normalizar, porque eu tenho certeza que o Nordeste vai sair muito mais forte disso tudo e com a força do nosso povo, com a união de todas as autoridades, precisa sanar isso rápido. E aí aqui eu reafirmo a necessidade de a gente instalar essa CPI
para garantir que o parlamento vai ter o fórum adequado para tratar isso, que se a gente não fizer, vai ser cada comissão querendo fazer a sua parte, comissão geral, audiência pública, pedido de informação, tudo desconexo sem ter uma centralidade. Então, é o mesmo caso de Brumadinho. Foi criada uma comissão externa e uma CPI. Uniu-se todos os partidos do Brasil para atuar em Brumadinho. Construímos modernização na legislação, já foi aprovado, hoje é lei federal. A gente tem que fazer isso. Isso é o maior desastre ambiental da história do nosso país. Imagine se fosse no Sudeste brasileiro, toda a costa do Espírito Santo, Rio e São Paulo. Deputado General Peternelli, nosso programa está caminhando para o final. Além da questão do seguro-defesa, que foi anunciado pelo Ministério da Agricultura, que outras medidas o senhor entende que o governo possa fazer rapidamente, enquanto todo esse processo de identificação de causas e, consequentemente, resolução do problema possa chegar ao fim? Maristela, o seguro-defensa ele vai garantir aos pescadores o seu sustento. Então, ele foi antecipado, ele vai cumprir todo o programa. E como mesmo abordou o deputado, se por acaso, depois do término do programa, ainda ocorrer prejuízo para a pesca, com certeza ele vai ser estendido. Importante é esse aspecto. Nós não podemos achar que todo peixe pescado no Nordeste está impróprio para o consumo. As agências, as universidades, todos têm feito análise desse pescado para verificar se existe algum nível de contaminação, se não tem problema. E eu vejo que também a imprensa, como um todo, esclarece bastante. Nós estamos observando as praias e você verificando o que está sendo realizado, no mesmo dia você vê no final do dia a praia está pronta para o uso. Até coisas mínimas já estão lá peneirando a areia da praia. Então eu vejo que essa divulgação, mostrar a qualidade da praia do Nordeste, né? Todos nós aqui, como diz o outro, no Sudeste, que foi citado, tem como aspiração uma boa parcela de tendo a possibilidade ir para o Nordeste nas férias, na alta temporada. O Nordeste brasileiro é espetacular, ímpar. é ímpar, né? A temperatura da água. Então, esclarecer, mostrar exatamente isso, nós vamos estar contribuindo com o Nordeste, com o morador do Nordeste, com o turismo do Nordeste, com os hotéis. Se nós alardearmos, né, além do necessário, isso pode prejudicar. Então, vejo que a justa medida, o real, o fato, ele é fundamental. E eu estou na torcida e convicto de que o turismo não será afetado e que essa parte do seguro-defensa vai solucionar o contexto para os pescadores e o consumo vai continuar, o peixe do Nordeste. E a gente vai poder passar o Réveillon no Nordeste. Precisamos. Deputado João Campos, muito obrigado. Obrigado, Peternelli, muito obrigado. João Campos, um prazer. Obrigado. Vamos aí nessa CPI, é importante esclarecer. O Câmara Debate termina aqui. Nós conversamos sobre o desastre ambiental do óleo que atinge as praias do Nordeste e a possível criação de uma CPI para tratar do problema. Eu conversei com os deputados João Campos, do PSB de Pernambuco, e General Peternelli, do PSL de São Paulo. Obrigada por sua audiência pela TV Câmara e Rádio Câmara. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.